paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, este padre da Espanha, canonizado por São João Paulo II, fundador do movimento Opus Dei, que se empenha pela santificação dos cristãos no dia a dia, no seu trabalho, na sua vida familiar, no seu cotidiano. Por isso, São João Paulo II chamou de santo do cotidiano. E é muito bom estar com você a partir de agora, você que está conosco sempre pelas redes sociais, você que nos acompanha também pela Rádio Cultura de Quixadá. Um abraço a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que ouve este podcast através do Spotify, pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente e também através das páginas da paróquia de Santo Antônio de Quixaramubim. Uma grande alegria contar com a sua presença, contar com a sua audiência, nos acompanhando diariamente. E se você está conosco pela primeira vez, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Um abraço a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1. Você conosco nas noites da Rádio Cultura de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8h30 da noite. Você que nos acompanha através, vamos agradecer a sua audiência, você que sempre está conosco pela Rádio Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. E abraçamos também aqueles que conseguem de alguma forma se organizar para estar conosco ao vivo, através da nossa transmissão, sempre que possível, pelas manhãs, pelo YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Vamos então abrir o nosso coração, meu irmão, para dar continuidade à nossa oração, à nossa meditação com a 11ª homilia de São José Maria Escrivá. Por que verão a Deus? Estamos falando sobre o exemplo de Cristo, nos animando a viver a pureza de coração, a viver a castidade. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Reze conosco, pedindo cada vez mais a união do seu coração ao coração de Jesus, para imitar o seu exemplo, para seguir o seu exemplo. Um coração puro, um coração casto, um corpo totalmente ofertado ao Pai, movido pelo seu Espírito. Senhor, a Ti que desejo ir. O que te peço ainda é que digas como alcançar-te. Se nos abandonas, perecemos. Mas tu não nos abandonas, porque és o sumo bem, a quem todos encontram quando retamente te procuram. Ensina-me, pois, a procurar-te. Liberta-me do erro. Faze que, na minha busca, nada que não seja tu apresente-se em meu caminho. Pois, visto ser verdade que a ninguém mais desejo senão a ti, faze, eu te suplico, que eu possa encontrar-te. Mas se ainda subsiste em mim algum desejo vão, despoja-me dele. Purifica-me, tu mesmo, e torna-me capaz de te ver. Permite-me, enquanto tiver de conduzir e levar este meu corpo, que eu seja puro, magnânimo, justo e prudente. Perfeito amante e conhecedor de tua sabedoria. Torna-me digno da tua morada, e que possa assim vir a habitar no teu beatíssimo reino.
Assim seja. Assim seja. Se você tudo isto deseja, diga assim seja. Se você precisa de tudo isto também, desta pureza, dessa grandeza de alma, diga amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu irmão, minha irmã, você que está conosco ao vivo, querida Cristina, Arielle, Alana, bom tê-las aqui conosco. Nos unindo a outros irmãos, convide outras pessoas agora, você que está ouvindo pela rádio. 11ª homilia de São José Maria Escrivá. Por que verão a Deus? Para mim e para você que queremos um dia ver a Deus face a face e já viver com essa visão de Deus mesmo espiritual no nosso dia a dia. A importância da castidade, é isso que estamos falando durante esta homilia com a ajuda deste grande santo, São José Maria Escrivá. Estamos na sequência o exemplo de Cristo. Jesus, pela sua vida, pelo seu exemplo, sendo Deus feito homem, nos ensina a viver a nossa humanidade com castidade. Vamos ouvir então o trecho de hoje. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que cada um saiba usar o seu corpo santa e honestamente, não se abandonando às paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Pertencemos totalmente a Deus, de alma e corpo, com a carne e com os ossos, com os sentidos e com as potências. Rogai-lhe com confiança, Jesus, guarda o nosso coração. Um coração grande, forte, terno, afetuoso e delicado, transbordante de caridade para contigo, a fim de servirmos a todas as almas. O nosso corpo é santo, templo de Deus, precisa São Paulo. Esta exclamação do apóstolo traz-me à memória a chamada universal à santidade que o Mestre dirige aos homens. Sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. O Senhor pede a todos, sem discriminações de nenhum gênero, correspondência à graça. Exige de cada um, conforme a sua situação pessoal, a prática das virtudes próprias dos filhos de Deus. Por isso, ao recordar-vos agora que o cristão tem que guardar uma castidade perfeita, estou me referindo a todos, aos solteiros, que devem ater-se a uma continência completa, e aos casados, que vivem castamente quando cumprem as obrigações próprias do seu estado. Com o Espírito de Deus, a castidade não se torna um peso aborrecido e humilhante. É uma afirmação jubilosa. O querer, o domínio de si, o vencimento próprio, não é a carne que o dá, nem procede do instinto, procede da vontade. Sobretudo se está unida à vontade do Senhor. Para sermos castos, e não somente continentes ou honestos, temos de submeter as paixões à razão, mas por um motivo alto, por um impulso de amor. Comparo esta virtude a umas asas que nos permitem propagar os preceitos, a doutrina de Deus por todos os ambientes da terra, sem temor a ficarmos enlameados. As asas, mesmo as dessas aves majestosas que sobem mais alto que as nuvens, pesam, e muito. Mas se faltassem, não haveria voo. Gravai-o na vossa cabeça, decididos a não ceder se notais a mordida da tentação, que se insinua apresentando a pureza como um fardo insuportável.
ânimo, para o alto, até o sol, a caça do amor. Que trecho lindo este que São José Maria nos apresenta, a partir do exemplo de Cristo. Jesus que veio nos mostrar, não só com o que disse, mas com o que fez, com a sua vida, com as suas atitudes, como eu e você devemos viver como filhos e filhas de Deus. E se tem uma característica na vida de Jesus, uma atitude na vida de Jesus, uma virtude evidente na vida de Jesus, é a sua pureza. A falta de qualquer tipo de malícia, de sensualidade. Jesus não se deixava levar pelos sentidos, pelos impulsos, mas tinha um coração unicamente voltado para o Pai, para a vontade do Pai. Por isso, um coração que amava a todos. E Jesus, quando diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele está dizendo também, amem uns aos outros com esse coração livre, com esse coração puro. E um coração livre, um coração puro, capaz de amar a todos, é um coração que não se deixa, como hoje São José Maria vai dizer, que não se deixa enlamear, que não se deixa sujar. Um coração totalmente unido ao coração do Pai. Um coração puro, um coração sem nenhuma forma de maldade, sem se deixar pelas atrações, pelos prazeres, atrair, seduzir, mas um coração que se mantém livre, que não se prende a nada nem a ninguém. Então a castidade é essa pureza, é essa perfeição a qual eu e você devemos buscar, porque esta é a vontade de Deus a nosso respeito. Às vezes a gente se pergunta, o que será que Deus quer de mim? Talvez você que está ouvindo pela rádio, você que está nos acompanhando hoje ao vivo, não é, Netinha? Graças a Deus, hoje estamos aqui frente a frente. Arielle, você que é jovem, querida Cristina, Alana, quantas vezes a gente se pergunta, o que é que Deus quer de mim? O que será que Deus quer de mim? A vontade de Deus é a sua santificação. O que Deus quer de mim é que eu seja santo. O que Deus quer de você, querido ouvinte da Rádio Cultura, é que você seja santo. E a santidade passa pela castidade. A santidade passa pela castidade. Guarde isso, a santidade passa pela castidade. Não se pode chegar à santidade sem a castidade. Porque nós precisamos estar com o coração puro para que a graça de Deus possa ir cada vez mais sendo derramada sobre nós e nos santificando. E aqui São José Maria continua nesta citação que você pode depois anotar para conferir na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 3 ao 5. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 3 ao 5. Que cada um saiba usar o seu corpo santa e honestamente. Você tem usado o seu corpo santa e honestamente? Meu irmão, minha irmã, o meu corpo, o seu corpo, é um presente de Deus. Daqui a pouco São José Maria diz também que o meu corpo e o seu corpo é santo. Ele é templo de Deus. Uma das verdades que mais moveu meu coração, partilhando com você, foi quando Deus me deu essa consciência de que habitava em mim, de que o meu corpo era a morada dele. Dudu, o que é que isso gera no seu coração quando você se dá conta de que Deus mora em você? Como humanos, nós não temos só um corpo, nós temos uma alma habitada por Deus, nós temos o Espírito. Deus mora em nós. Quando nós somos batizados, passamos a ser por Deus habitados. E isso faz toda uma diferença. Isso faz toda uma diferença. Quando nós olhamos para um templo, para uma igreja, quando você entra numa igreja, o que é que você espera de uma igreja? Que ela esteja arrumada ou desarrumada? Devidamente ordenada ou toda bagunçada? Suja ou limpa? Respeitosa ou desrespeitosa? É claro que as suas respostas eu sei. Você entra numa igreja, você imagina que ela esteja limpa, que tudo esteja no devido lugar.
que ela inspire respeito. Por quê? Porque é um lugar da presença de Deus. É ou não é? Não é assim? Você com certeza estranharia ao entrar na igreja, na capela, em algum local de oração e visse os bancos revirados, de cabeça para baixo, o chão todo sujo, fotografias pornográficas nas paredes. O que é que você ia sentir se você visse isso? O altar todo sujo de lama. Você ficaria escandalizado, escandalizada. É ou não é verdade? Agora, se você pensa que o seu corpo é como que uma igreja, é como que um templo, é mesmo. Por isso, São Paulo, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, está dizendo, e São José Maria está lembrando, que devemos usar o nosso corpo santa e honestamente, não nos abandonando às paixões. Quem faz isso são os pagãos. Os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, eles ignoram que Deus de alguma forma está presente neles, mesmo sem que sejam batizados. Eles foram lá na criação por Deus marcados. Existe uma presença de Deus. Existe uma presença de Deus até na obra da criação, de uma forma em geral, em tudo que foi criado. Deus, de alguma forma, está sinalizado. Então, imaginem nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e o nosso corpo possa ser tratado com esse respeito. Não como quem não conhece a Deus. Você conhece a Deus? Pois então respeite o corpo que Deus lhe deu. Respeite o seu corpo como templo de Deus, como lugar de Deus. Meu irmão, minha irmã, São José Maria hoje lembra que pertencemos totalmente a Deus, de corpo e de alma. Nós somos de Deus. Diga, eu sou de Deus, meu corpo é de Deus, minha alma é de Deus, meus ossos são de Deus, meus sentidos são de Deus, o seu olhar é de Deus, o seu ouvir é de Deus. Imagina que você dá um presente valioso para alguém. Preste atenção. Você chega e dá para alguém um presente precioso, que custa muito caro. E de repente aquela pessoa está usando aquele presente para coisas ruins, para coisas que você vai ficar até decepcionado, porque aquele presente está sendo usado de uma forma errada. Como é que você está usando o corpo que Deus lhe deu? Você está desperdiçando ou você está utilizando da melhor maneira? Porque o nosso corpo, com todos os sentidos, com toda essa riqueza, com essa complexidade que somos nós, pertence a Deus. Então nós precisamos pedir essa graça ao Senhor. E pedir com confiança, Senhor, não deixe eu desperdiçar o meu corpo, os meus sentidos. Para o que é que você tem olhado? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem falado? Está dando para entender? A castidade envolve colocar tudo o que nós somos, todo o nosso ser, à disposição de Deus. Não nos deixando contaminar, não deixando que a malícia, que a sensualidade, que a impureza possa estragar esta dádiva de Deus, que somos nós mesmos. E aqui São José Maria nos ensina essa oração. Quantas coisas a gente pede a Deus? Bens materiais, para resolver problemas. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor que guarde o nosso coração? Senhor, dai-me um coração puro, porque senão eu não vou ver a Ti. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Dai-me um coração puro, um coração grande, que não se prende a porcarias, a coisas pequenas, a sujeiras. Você já pensou você usar a sua sexualidade na busca de um prazer desordenado, sem a menor consciência da responsabilidade que você tem? Por isso, diga comigo mesmo já em oração: Senhor, dai-me um coração puro, um coração grande, um coração forte, um coração cheio de ternura, de afeto, delicado, sem maldade,
sem malícia. Um coração, Jesus, que transborde de amor para contigo. Que tenha como intenção se doar para todas as pessoas. Isso é um coração casto. Porque quando eu não me deixo levar pelo amor, mas buscando o prazer de uma forma egoísta, eu tenho uma vida voltada somente para mim mesmo. E o chamado que Deus coloca no meu coração e no seu é uma vida doada a todas as pessoas, onde você, de certa forma, esquece de você mesmo para se doar. Como Jesus nos dá o exemplo, claro. É assim, é desse jeito que você deve ser. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sejam exatamente como eu mostrei para vocês. É isso que o Senhor quer dizer quando diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Com um coração puro, grande, forte. É assim o coração de Jesus. Por isso que São José Maria diz, o nosso corpo é santo, ele é templo de Deus, como a gente refletia agora há pouco. Por isso que eu e você temos que estar sempre ouvindo a voz do Senhor dizer, sejam perfeitos como meu Pai Celeste é perfeito. Sejam perfeitos como meu Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48. Confere lá na sua Bíblia. Veja essa palavra de Jesus para mim e para você. Eu não preciso me deixar levar por essa mentalidade que o mundo coloca no nosso coração. Olha, faça o que você quiser, com quem você quiser, do jeito que você quiser. Seja livre. Isso não é liberdade, isso é escravidão, isto é imperfeição. Um coração perfeito é um coração realmente livre, porque vive a vontade de Deus, vive o amor, não vive voltado para si de uma forma egoísta na busca de prazeres. Um coração perfeito que eu e você devemos buscar é um coração como o de Jesus, com um único objetivo, se doar, amar, servir, colocar-se à disposição do outro. Quando a gente não vive a castidade, quando a gente vive na impureza, a gente vive de uma forma egoísta na busca dos prazeres, na busca de satisfazer os nossos sentidos. E isso que o Senhor está dizendo, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, é uma palavra para todos, sem discriminações de nenhum tipo. É para homem, é para mulher, é para cada um de acordo com a sua realidade. Pode ser solteiro, pode ser casado. O cristão tem que guardar a castidade perfeita. Se for um solteiro, como é que um solteiro vive a castidade? Através da continência completa. Em outras palavras, aquele tipo de intimidade sexual levada para o casamento, dentro de uma realidade sagrada que é o casamento, ela não deve ser vivida por solteiros. Nós vemos hoje essa realidade totalmente distorcida. Os jovens mal se conhecem, já começam a ter um nível de intimidade como se fossem casados. A gente sabe, infelizmente, é assim. E isso está totalmente fora daquele roteiro que Deus nos deu, porque a sexualidade, ela supõe responsabilidade. Para que haja uma intimidade desse nível, deve haver realmente um compromisso de vida sério, até porque, você sabe, está aí a possibilidade da geração de uma nova vida, sem que as pessoas estejam comprometidas. E aí a gente sabe a desordem que tem causado tudo isso. Quantas crianças estão vindo ao mundo fora de uma relação, dentro de uma relação sem compromisso? Veja como a falta da castidade traz complicações grandes. Mas a castidade também deve ser vivida pelos casados. E aí você pode dizer, mas como assim?
o esposo e a esposa não vão ter a sua intimidade conjugal. Não, não é isso. A castidade para os casados é cumprir as obrigações do seu estado. Para quem é casado, a castidade significa total e amorosa fidelidade. Para quem é casado, a castidade é a total e amorosa fidelidade. Ser fiel ao esposo, ser fiel à esposa, de coração, não ferindo por nada, nem por um olhar, nem por um pensamento. Aquele compromisso de amor que uniu os dois. Você entende? É para todos, é para o padre, é para a freira, é para o solteiro, é para o casado. Para todo cristão, esse é o chamado, viver e viver a castidade perfeita. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, muitas vezes nos vem o pensamento, mas isso aqui é muito difícil, isso aqui é pesado demais. Olha que bonito que São José Maria diz, com o Espírito de Deus, a castidade não se torna um peso aborrecido e humilhante. Com o Espírito de Deus. Olha aí onde está a diferença. Se eu e você queremos viver essa pureza, que cada vez fica mais difícil no mundo de hoje. Hoje você vai ter uma propaganda de cigarro, tem lá um apelo de pornografia. Você vai assistir a um filme, você vai assistir a um programa de TV, algum vídeo na internet, tem sempre alguma sujeira lá pelo meio. É ou não é assim? Então vai ficando cada vez mais difícil porque os nossos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, você vai ouvir uma determinada música, sempre tem alguma coisa que quer enlamear o nosso coração. Sem o Espírito de Deus é pesado, é difícil, é aborrecido, é humilhante, porque você vê que não dá conta de se segurar. Agora, com o Espírito de Deus se torna algo alegre, uma afirmação jubilosa. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa animada pelo Espírito de Deus, purificada e fortalecida pelo Espírito de Deus, que não se deixa levar pela impureza, pela malícia, mas vive a pureza, é um testemunho de alegria, de liberdade. Uma pessoa que você percebe que não se deixou escravizar pelos sentidos, pelos prazeres, pela mentalidade do mundo, pelas tentações do demônio. Alguém que consegue se dominar. Veja que coisa maravilhosa, alguém que consegue se dominar. Eu tenho vontade disso, mas isso não é certo, eu não faço. Uma pessoa que conseguiu se vencer. Porque existe em mim e em você os impulsos, as atrações. Não é porque você é casado que você não poderá em algum momento se sentir atraído por uma outra pessoa. Mas aí você, com a ajuda do Espírito de Deus, pode vencer este impulso, vencer esta atração, vencer esta tentação. Não é a carne que nos dá esse domínio, não é a carne que nos dá esse domínio, muito menos o nosso instinto, é a nossa vontade, a nossa determinação, animada pela graça de Deus, unida à vontade de Deus, unida à vontade do Senhor. Porque aqui, presta atenção, é algo assim, um pouquinho mais profundo, mas vai dar para entender também. São José Maria diz que nós não devemos ser, como cristãos, apenas continentes e honestos. Já é algo bom, você é solteiro e você não se deixa envolver em intimidades com outras pessoas, mantém a devida distância, tem o afeto, consegue ter a sua amizade, o namoro, etc., mas não vivendo algo que é próprio do tempo do casamento. Você é casado e consegue ser fiel ao seu esposo, à sua esposa. Isso é continência, isso é honestidade. Porém, São José Maria diz que, como cristãos, nós devemos fazer isso não só para dar uma satisfação à sociedade,
Não só para dizer, eu não traio porque eu não quero ser traído, eu não vou fazer isso porque de repente pode gerar uma gravidez indesejada, isso vai dar problema. Esses são motivos também motivos que podem nos ajudar, mas São José fala de um motivo alto. Eu vou me conduzir assim por amor a Deus, porque sei que Deus me ama e Deus me mostra como eu devo ser. Deus deseja exatamente o melhor para mim, então quando Deus diz não pecar contra a castidade, eu sei que aí está a minha realização, a minha felicidade. Pelo amor que Deus tem para comigo, pelo amor que eu quero também ter cada vez mais para com Deus. Então já é um motivo bem mais alto do que todos esses que nós acabamos de falar. Por cautela, para dar satisfações à sociedade, para ter uma correspondência também e não haver uma traição, como eu não quero ser traído, então eu também não vou trair. Não, agora é um motivo alto, motivo mais alto, por um impulso de amor a Deus e que se traduz também no amor aos irmãos. E aqui termina esse trecho de hoje, o segundo episódio dessa sequência, o exemplo de Cristo, com uma comparação muito bonita. Volto a dizer, quando vamos falando sobre isso, você que é jovem, você, Arielle, pensar sobre isso, você, Cristina, que é casada, você, Netinha, eu que sou casado também, quando nós vamos pensando sobre esse desafio, a gente vai pensando na exigência, vai pensando o quanto isso vai nos custar. E aí São José Maria nos dá esse exemplo. Ele diz que essa virtude, a castidade, ele compara com asas. As asas estão ligadas ao voo. Eu e você precisamos espalhar pelo mundo a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus, em todos os ambientes, na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade de uma forma geral, por onde a gente andar, a gente tem que espalhar o que Deus ensina. Agora você imagina alguém fazer isso todo envolvido com impureza, com pornografia, com malícia, com adultério, com sexo desordenado. Como é que você vai conseguir voar, meu irmão, se você está se arrastando, se enlameando? A gente precisa de asas. A gente precisa de asas. Arielle, você precisa de asas. Eu preciso de asas. Netinha, Cristina, precisamos de asas. Ouvinte da cultura, você precisa dessas asas e asas fortes, asas vigorosas. Elas são a castidade. E aí você imagina que naquelas aves, você pensa numa águia, por exemplo, que são aves majestosas, que sobem muito alto, acima das nuvens. Por que é que elas conseguem fazer isso? Porque elas têm asas fortes. Essas asas são pesadas. Se você for pegar ali numa ave daquela, você vai ver que as asas têm um grande peso, pesam muito. Mas se não fossem aquelas asas pesadas, elas não voariam. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, nesta noite, você que está nos acompanhando pela internet, vale a pena esta exigência. Vale a pena este santo e abençoado peso dessa castidade a qual eu e você somos chamados. Destas asas, porque com elas nós poderemos voar. Nós não vamos ficar nos arrastando na sujeira deste mundo, nos enlameando. Nós vamos estar voando alto. Por isso, São José Maria nos anima a, com decisão, não cedermos à tentação. Escreva aí. Eu tenho que ter a decisão de não ceder à tentação. Eu tenho que ter a decisão de não ceder à tentação. Grave isso aí na sua cabeça, no seu coração. Tenha a decisão de não ceder à tentação. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, diz São José Maria Escrivá, se você notar a mordida da tentação que se insinua
apresentando a pureza como um fardo insuportável, rejeite, se afaste. Quando você começar a ouvir alguém dizer para você, olha, isso aqui, esse negócio de não ter sexo antes do casamento, isso aqui é coisa do passado, isso aqui não tem nenhum jovem que aguente fazer isso não. Essa é a mordida da tentação. Se você que é casado começa a ouvir alguém, olha, esse negócio de fidelidade, isso aí é uma conversa, é uma ilusão, não existe isso. É impossível a pessoa ser fiel. É uma mordida da tentação. Se afaste, rejeite esse tipo de insinuação que coloca a pureza como um fardo insuportável. Não deixa de ser um fardo, não deixa de ser uma exigência, mas o que Jesus diz, o meu fardo é leve. É uma exigência que vale a pena, porque vai lhe permitir voar alto. Pensa o drama de um homem e de uma mulher envolvidos no adultério. Pensa se não é um peso muito maior lidar com a culpa, lidar com as consequências e, acima de tudo, perceber que está fora da vontade de Deus. Vale a pena ser casto, meu irmão, vale a pena ser puro, minha irmã. Ânimo, deixe de se arrastar, voe para o alto, até o sol, a caça do amor. É assim que a gente vai voar, voar, voar e um dia no céu chegar. E veremos a Deus. Vale a pena a castidade, porque aqueles que viverem a castidade verão a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Enche o nosso coração com esta palavra. Eu te peço por cada irmão, por cada irmã que está unido a nós agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Final do episódio de hoje, concluindo a pequena sequência, o exemplo de Cristo, dentro desta homilia, Por que verão a Deus, a 11ª homilia. Próximo episódio a gente começa uma nova pequena sequência, trazer Deus no nosso corpo. Você quer trazer Deus no seu corpo? Vamos falar sobre isso com a ajuda de São José Maria Escrivá no próximo episódio. Antes de sair, reze essa Ave Maria conosco, una-se a nós nesta oração. Por favor, reze pelas nossas intenções, nós vamos rezar pelas suas também. Lembrando que todo sábado, às 6 da manhã, tem missa aqui na sede da Comunidade Mariana Boa Semente. Faça do seu sábado um dia de peregrinação mariana. Venha rezar com a gente na Boa Semente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Divulgue esse espaço com outras pessoas. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.